a fim de explicar, passar o conteúdo da melhor forma possível. E eu vou abaixar o volume aqui porque está muito alto, né, da música. Então, né, só um momento. Pois bem, estamos de volta, né? Ótimo. Pois o tema dessa tarde, depois de um bom tempo, né, ausente na internet, né, um tempo ausente sem falar nada, né, por conta de umas obrigações aí, mas pela graça de Deus, aqui estamos novamente para, né, passar a palavra de Deus e ensinar a Bíblia, porque é justamente isso. É para isso que nós aprendemos, é para ensinar. A gente não aprende para se achar, para ser melhor do que os outros. A gente aprende para ensinar, para edificar, para passar adiante, né? Para passar à frente aquilo que se aprendeu. Se você aprende a nadar, não é para se gabar, mas é para salvar quem está morrendo afogado. Foi o que me ensinaram e eu guardo isso comigo até hoje. Então, não importa. Estarei sempre por aqui, disposto a ensinar quem quiser aprender. E como vocês podem ver aí, né, a mensagem fixada é confiança em Deus. Eu decidi fazer um vídeo sobre esse tema, porque é um tema bastante pertinente e importante, né? Conhece, né? Muito bem. Aprendi com um velho sábio. É um tema bastante pertinente, né, e muito importante para todos nós cristãos, que é a confiança em Deus. Onde muitas vezes é tão difícil confiarmos em Deus, principalmente para muitos nesses tempos de Covid, né, nesses tempos aí de pandemia, onde as pessoas ficaram desesperadas, sem saber o que fazer e tudo mais, a doença, mortes, rumores de guerras, guerras e rumores de guerras, tudo isso causa e gera desconfiança na gente, né? Acaba fazendo a gente deixar de confiar em Deus, acaba a gente fazendo com que a nossa confiança em Deus venha a se abalar, né? Venha a ficar balanceado, né? Como Pedro, quando Jesus chamou ele para caminhar sobre as águas, e ali, quando Pedro viu ali as ondas, viu as ondas e as tempestades, a sua confiança, a sua fé foi abalada, e aí ele acabou afundando no mar. Foi preciso Jesus ir lá e pegar ele, né, e dizer: ó, homem de pouca fé, e tudo mais. Então, em momentos de tribulações, em momentos de, grande dor e sofrimento, é onde a nossa fé, é onde a nossa confiança em Deus é mais vulnerável, é mais abalada, é ali onde Deus pode nos provar, ou Satanás pode nos tentar a fazermos desconfiar, né, da soberania de Deus, desconfiar do poder de Deus, do cuidado de Deus sobre nossas vidas e sobre o controle do mundo, né? Sabemos que o inimigo está sempre ao nosso derredor, né, bramando como um leão, buscando somente alguém para poder tragar. Então, é muito importante a gente aprender sobre esse tema, justamente para que a nossa confiança em Deus venha a se fortalecer cada vez mais mediante a sua palavra, e a sua palavra somente. E com isso, eu quero desde já abrir aqui em 2 Samuel, capítulo 22. Essa gripe aqui realmente está muito séria. Aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 22, no verso 3, vai dizer assim: Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo,
a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador. Da violência me salvas. Né? Aqui é um verso, né, de Davi, é um cântico de Davi, onde ele demonstra a sua confiança em Deus, dizendo que ele é o seu rochedo, ou seja, que Deus é a rocha forte, que é ele, Deus é o escudo de Davi, né, que ele é o escudo, é o protetor, né, deposita a sua confiança nele e tudo mais. Então aqui a gente inicia, né, nosso estudo mostrando um cântico de Davi, onde ele, né, expressa a sua confiança em Deus. E uma verdade bastante notória a todos é que o sofrimento vem para todos. O sofrimento ele vem para todos. Ele vem não só para os ímpios, ele vem para os cristãos também. O sofrimento ele não vem só para os cristãos. E ele não vem só para quem é ímpio, para quem é descrente. Ele vem para todos. O sofrimento vem para todos. Para os ímpios, aliás, para os crentes, vem como em forma de correção, disciplina, provação. Vem como forma sempre de um aprendizado, como algo que vai lhe ensinar, como algo que vai fazer com que você saia dali mais dependente de Deus, com um aprendizado a respeito de se dedicar mais a Deus mediante naquela circunstância, naquele sofrimento. Então, o sofrimento ele vem para todos, e aos cristãos o sofrimento ele vem como forma de correção, disciplina e provação. A gente vê, por exemplo, o exemplo de Abraão, né, quando ele foi provado a entregar o seu filho Isaque para ser sacrificado. Ali era um sofrimento para Abraão. O filho da promessa, o filho da sua velhice, ele teria que entregá-lo para se sacrificar. Teria que sacrificar o seu filho por obediência e amor a Deus. Eu tinha a mais absoluta certeza que Abraão estava sofrendo em ter que entregar o seu filho para ser sacrificado. E aquilo foi uma provação para Abraão. Aquilo foi uma provação da sua fé. E sabemos que ele foi honrado por causa disso. A gente vê também Hebreus, né? Hebreus falando sobre disciplina, falando que qual é o pai que não disciplina o seu filho, mostrando que Deus ele nos disciplina, ou seja, ele nos castiga muitas vezes, porque ele nos tem como filhos. E qual é o pai que não disciplina a seu filho? Aqui em Hebreus capítulo 12, no verso 7, vai dizer assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Então, a gente vê, né, através desse verso aqui, que Deus ele não só prova a nossa fé, como ele também nos corrige, né? E muitas vezes essa correção, essa disciplina ou esse castigo vem através de um sofrimento, vem através de uma perda, vem através de um não que você recebe de Deus, vem através de alguma coisa que você queria, mas não recebeu, ou que recebeu diferente, ou você está passando por alguma situação ruim para você. Então a correção de Deus, o sofrimento que Deus traz para os cristãos, vem em forma de correção, ou de provação, ou de disciplina por algum pecado que você cometeu. A gente vê também Deus corrigindo Jonas, lançando no ventre do grande peixe por 3 dias. Então, de toda forma, peguei esses exemplos aqui para mostrar que o sofrimento aos cristãos ele vem em forma de provação, correção e disciplina, onde Deus prova a nossa fé,
Como a gente viu o exemplo de Abraão, onde Deus ele nos disciplina com relação a algum pecado que cometemos, ou quando Deus nos corrige, né? Quando Deus nos corrige. E todos esses sofrimentos, eles trazem algum propósito, algum objetivo, algum aprendizado dali. Ainda que você não entenda, ainda que você não faça a mínima ideia do porquê está naquela situação, ainda assim, algo você pode tirar dali. Mas você pode tirar daquela situação uma dependência maior de Deus. Se você antes não orava e não lia a palavra de Deus com mais frequência, você se torna mais dependente, você se torna mais um leitor mais assíduo da palavra de Deus, você começa a orar mais. Por quê? Porque você entende que as coisas não estão no seu controle. Porque se antes você estava bem e agora você está numa situação ruim, você percebe o quão frágil a sua vida é. Exatamente, justamente. Quando a gente passa por alguma situação de perda, nós percebemos que nós não temos nada. Todos nós somos falhos, somos pecadores e vamos errar e continuamos errando muitas e muitas vezes. E aí é onde nós entendemos, quando passamos por essas situações, que nós não estamos no controle de absolutamente nada. Nós achamos que estamos no controle de alguma coisa, e então Deus vai lá e tira de nós, Deus vai lá e toma de nós. Nos toma a nossa saúde, toma algum bem que nós possuímos, toma algum dos nossos sonhos, ou toma a vida de alguém. Nós entendemos a partir dali que nós não temos o controle do nosso amanhã, não temos o controle do futuro, não temos controle de absolutamente nada, dos nossos bens, da nossa vida. Nós não temos o controle. Com certeza. Sempre, sempre, inteiramente ligados a Ele. E o segundo ponto é que a gente viu até então que o sofrimento vem para todos e que para os cristãos ele vem em forma de disciplina, correção e provação. E também o sofrimento vem para os ímpios, ele vem para os descrentes como forma de juízo e ira, como que uma antecipação do sofrimento que eles irão passar no lago de enxofre. Quando Deus traz ira, quando Deus traz sofrimento aos descrentes, aqueles que permanecerão como descrentes, é como uma forma de juízo por antecipação. Deus antecipa o sofrimento que eles irão passar no inferno, no lago de enxofre. Quando Deus fere o orgulho de um ímpio, quando Deus toma as coisas, toma algum bem, algo de valor para um ímpio, um descrente, Deus está aplicando a sua ira a ele. Está antecipando a sua ira a ele. Ou melhor, está dando somente uma amostra da sua ira, daquilo que aquele que permanecer descrente irá sofrer no lago de enxofre. A gente vê isso em Romanos, capítulo 1, no verso 18, onde vai falar que a ira de Deus, né, ela está manifestada, a ira de Deus, né, sobre os homens ímpios, né, que eles detêm a verdade em injustiça, em mentira, né? Ou seja, as pessoas descrentes que pegam a verdade, distorcem a verdade, ou sabem da verdade e se calam e negligenciam a sua obrigação de falar a verdade. Essas pessoas, a ira de Deus é manifestada a elas, é derramada sobre elas. É o que Romanos 1:18 vai falar. Como eu já falei, né, diferente do sofrimento dos ímpios, o sofrimento dos cristãos ele tem um propósito decretado pelo Criador.
Isso, exatamente, tio Fábio. A ira de Deus é manifesta dos céus, né, contra toda a injustiça do homem, justamente. E aí a gente se pergunta, né? Então, que propósito, né? Que propósito Deus tem com o sofrimento aos cristãos, né? E aí é onde a gente entra em Romanos capítulo 8, no verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O sofrimento na vida do cristão coopera para o seu bem, para o bem daqueles que são chamados por Deus, para aqueles que são chamados a serem salvos, né? Então, um dos propósitos, né, do sofrimento na vida do cristão é para que aquele sofrimento coopere para o bem daquele que ama a Deus. E talvez alguém se pergunte, como assim? Como o sofrimento vai cooperar, vai ajudar para o meu bem? Como é que o sofrimento pode me fazer algum bem? Como é que essa tribulação, como é que essa perda, essa dor vai me fazer algum bem? Como é que essa situação que me causa tristeza vai cooperar para o meu bem? Vai cooperar para o bem, fazendo com que você... como eu posso falar? Pronto, pegaram uma frase bem legal aqui. Saia do comodismo de tudo aquilo que é fácil, ou de achar que você, que o mundo gira ao seu redor. Vai cooperar para o seu bem, fazendo com que você seja edificado por aquele sofrimento, fazendo com que você passe a adorar mais a Deus em espírito e em verdade, fazendo com que você se aproxime mais do seu Senhor. Normalmente o sofrimento leva muitas pessoas a murmurar. Isso é bem nítido, é bem notório, né? Isso é bem verdade e está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Leva a questionar ao próprio Deus. O sofrimento leva as pessoas a questionarem ao próprio Deus. Senhor, se Tu é tão bom, né, por que está acontecendo isso comigo? Eu faço isso, isso e isso. Não sou uma pessoa ruim, por que está acontecendo isso comigo? Então, o sofrimento leva a sua confiança a se tornar abalada, né? A balancear ali a sua confiança, a sua fé em Deus. E entender o propósito do sofrimento, pegar o exemplo de homens de fé, como Jó, que eu pretendo falar dele ainda, e tomar esse exemplo para nós e entender o propósito do sofrimento, o propósito da tribulação para nossas vidas, que é nos aproximar de Deus, que é para cooperar para o nosso bem. Talvez não no sentido de que você vai dar a volta por cima e vai receber o dobro daquilo que você perdeu. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes cooperar para o bem de você é quebrar o seu orgulho. Muitas vezes cooperar para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem, é nos tornar menos arrogante ou egoísta, nos tornar menos exaltados, achando que tudo depende de nós. Muitas vezes o sofrimento vem a cooperar para o nosso bem, a fim de fazer com que a gente entenda que nós não somos auto-independentes. Nós não somos independentes de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós somos independentes de Deus, que conseguimos fazer as coisas sozinhos, que conseguimos fazer as coisas pelas nossas próprias forças. E então, a nossa estrutura é abalada, é chacoalhada por Deus. E isso acaba nos frustrando, acaba fazendo toda a nossa ideia, né, todo o nosso pensamento de autossuficiência, de que eu consigo, eu posso, eu me basto,
Eu. Muitas vezes o sofrimento vai cooperar para o seu bem, fazendo com que você se esqueça de si mesmo. Se esqueça do seu eu. E foque mais em Deus, né? A Ele, dele, por Ele e para Ele. E outra, outro propósito do sofrimento é para agradar a Deus, né? Em 1 Pedro capítulo 3, no verso 17, vai dizer assim, 1 Pedro capítulo 3, verso 17, vai dizer assim: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal, né? Ou seja, Deus se agrada que a gente sofra fazendo bem, do que se a gente sofrer fazendo aquilo que é errado. Por quê? Porque se você faz o errado e você sofre por aquilo, a sua pena, como posso dizer, você mereceu sofrer por aquilo. Agora, se você sofre fazendo o bem, você simplesmente está sendo injustiçado e você deixa a justiça nas mãos de Deus. Você deixa a justiça nas mãos de Deus, confiando de que Ele vai trazer a justiça, né? E que Ele vai trazer a justiça sobre o seu sofrimento. Você não fez aquilo por ter merecido sofrer. Você está fazendo o correto e é injustiçado e, sei lá, está sofrendo por aquilo. Então você confia em Deus de que Ele há de trazer justiça sobre aquilo. E próximo ponto é que o sofrimento ou a tribulação podem vir por vários motivos, né? A gente sabe disso. E aí, João Augusto, meu amigo, tudo bom? O sofrimento ou a tribulação, eles podem vir por vários motivos. E aqui está uma coisa muito importante para a gente aprender. O sofrimento, ele não vem, sei lá, por um motivo ou dois. Exatamente, tio Fábio. Tô gripado, cara. Tô muito gripado. Tô tossindo muito. Mas enfim, né? Calma a parte, senhor. O sofrimento e a tribulação podem vir por vários motivos. Dentre eles são: o sofrimento pode vir por causa de um pecado seu. Você pecou, está sendo corrigido por Deus. O sofrimento pode ser uma correção. Você errou, está sendo corrigido por Deus. O corona. O sofrimento pode ser para o seu fortalecimento. Deus está lhe colocando naquela situação, está lhe tirando aquilo, está fazendo você sofrer para lhe fortalecer, para fortalecer a sua fé, para que então, quando você passe daquela situação, a sua fé esteja mais fortalecida, porque é no fogo que o ouro é removida todas as impurezas do ouro. É no calor mais forte, né? É no fogo ardente que o ouro ele vai sendo ali purificado, né? Assim como qualquer outro metal que é submetido a um fogo extremo. Em outras palavras, é mediante o sofrimento que nós somos fortalecidos, digamos assim, que nós somos, nossa carcaça se endurece e nós nos tornamos mais fortes, por assim dizer, mediante o sofrimento. Não fortes em nós mesmos, né? Mas fortes porque Cristo nos fortalece. E outra, o sofrimento ele também pode ser para revelar seu consolo e graça, né? O sofrimento ele também pode servir para Deus nos consolar por alguma coisa. A gente pode estar passando por um sofrimento, né? Pode estar chorando pelo nosso pecado, chorando por aquilo que nós fizemos que entristeceu ao Senhor, e Ele nos consola e demonstra a sua graça, demonstra a sua misericórdia para conosco. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados.
aqueles que choram pelo seu pecado, aqueles que choram pela sua impureza, aqueles que choram por entristecerem o Espírito Santo. E por fim, às vezes a razão do nosso sofrimento é desconhecida para nós. E aí é onde a gente entra na história de Jó. É onde entramos na história de Jó. Jó, o livro inteiro, nunca soube o motivo do seu sofrimento. Nunca soube. Nem enquanto estava passando, nem após ter passado do sofrimento. Jó não soube do motivo pelo qual ele estava sofrendo. Jó, um homem que possuía muitos bens, uma família belíssima, uma vida íntegra e reta diante de Deus. Um homem exemplar. E de repente Deus toma tudo, permite que Satanás tome tudo de Jó. Sua família, seus bens, sua saúde, seus amigos, sua honra, seu respeito, perde tudo. E Jó se lamenta um livro inteiro. Jó se lamenta um livro inteiro por conta daquele sofrimento, enquanto escuta os seus amigos apontarem o dedo, falando que ele errou, que ele pecou contra Deus. Por isso ele estava sofrendo. Jó não entende por que ele estava sofrendo, porque ele não havia cometido nenhum pecado específico para poder estar passando por aquele sofrimento. E no final do livro, quando Deus responde a Jó, responde às suas orações, você acha que Deus ele disse: Jó, oh meu filho Jó, você passou por tudo isso, você sofreu por isso, você sofreu porque na verdade eu queria fazer isso para você? Não. Deus ele não dá motivos, ele não dá explicações. Deus não explica para Jó o motivo pelo qual ele estava sofrendo. Sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus diz para Jó? Onde estavas tu quando eu criei a terra? Então, a gente vê que muitas vezes nós sofremos e o motivo do nosso sofrimento é desconhecido para nós, como foi para Jó. Deus nem falou para Jó qual era o motivo do seu sofrimento, apesar de permiti-lo sofrer, de ter permitido sofrer. E isso não deve nos desanimar. Na verdade, isso deve nos fazer atentar para algo mais importante e mais fundamental do que o próprio sofrimento. No entanto, eu escrevi aqui: no entanto, tem lições que podemos aprender com o sofrimento para confiarmos em Deus. Justamente. E aí é onde eu vou listar uma série de lições que aprendemos com o sofrimento. E no final eu vou dar uma a mais. A primeira coisa que nós aprendemos com o sofrimento é que nós não estamos no controle de tudo. Como eu falei no começo, muitas vezes a gente acha que nós somos fortes, nós conseguimos, eu posso, eu consigo, eu quero, é meu, me dá. Sendo que na verdade nós não somos nada, nós não temos nada e nós não podemos nada sem Deus. Se Deus quiser tomar a minha vida aqui e agora, Ele toma e não há nada que eu possa fazer para impedi-lo. Se Deus quiser que eu pare de respirar agora mesmo, que o meu coração pare de bater e que os meus pulmões parem de funcionar, assim irá acontecer. E nada posso eu fazer para impedir Deus. Hoje eu estou vivo. Se amanhã Deus quiser tomar a minha vida, Ele assim o fará. E eu não posso fazer nada. Nós não temos o controle de nada da nossa vida. Nada da nossa vida. Posso fazer planos,
Posso fazer planos, posso fazer projetos, posso ter meus objetivos, posso planejar nos mínimos detalhes e anotar cada ponto. Mas no final a palavra é de Deus. Ao dizer que vou a algum lugar, eu não devo dizer que vou a algum lugar. Eu devo dizer que se Deus quiser, eu irei. Se Deus permitir, eu irei. É isso o que Tiago nos ensina. Nós não temos o controle de nada da nossa vida, né? E em Provérbios, capítulo 16, no verso 9, vai dizer assim. Capítulo 16, no verso 9, vai dizer assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se eu dormisse hoje e acordasse no inferno amanhã, ainda assim Deus seria digno de toda a glória, com certeza. Com certeza, ainda assim Deus seria digno de toda a glória. Com certeza. Porque nós não merecemos nada de bom, né? E até a justiça de Deus em nos mandar para o inferno, Deus continua sendo justo, porque é o que merecemos. Então, como o verso em Provérbios que eu acabei de ler fala, né? O homem, né, ele faz muitos planos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Eu posso colocar em oração: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas eu devo dizer: Senhor, dirige os meus passos, orienta pela Tua palavra o meu coração. Que o Senhor me dê sabedoria para que eu tome decisões segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Então, a primeira lição que nós aprendemos com o sofrimento, com a tribulação, é que nós não estamos no controle de tudo. Eu não me basto, eu não sou suficiente para nada. Eu não sou nada, nada sem Cristo. E a segunda coisa é entender que o sofrimento ele tem um propósito e tirar uma lição dali, né? Em Romanos capítulo 5, no verso 3, vai falar assim. Romanos capítulo 5, no verso 3, vai dizer assim. Aqui. Vai dizer assim. E não somente isto, mas também nos gloriamos, olha só, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Romanos capítulo 5, no verso 3 e 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Ou seja, nós nos gloriamos, nós devemos nos gloriar. Ou seja, querer glória para mim? Não, mas dar glórias a Deus por estarmos naquele sofrimento. Por quê? Para que esse sofrimento produza em nós paciência. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O sofrimento, a tribulação, produz paciência, onde você se torna mais paciente por não ter aquilo que você quer. Posso dizer assim, dar um exemplo, né? Você não tem aquilo que você quer agora, você está sofrendo por aquilo, está numa tribulação naquele momento. Então, aquele sofrimento produz em você paciência. Tia Raíza, a paz do Senhor, quanto tempo. Então, o sofrimento ele produz a paciência, e a paciência produz a experiência, porque sendo mais paciente, você vai ser mais experiente naquela tribulação e vai saber lidar com ela melhor do que antes. E com essa experiência vai produzir você esperança. Vai produzir você esperança em saber que, ainda que você esteja naquele sofrimento, você vai ser beneficiado de alguma forma. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vemos ali o apóstolo Paulo prestes a ser decapitado por Cristo,
prestes a ser morto por Cristo, mas ainda assim ele falava que ele tinha certeza da coroa da vida eterna que ele haveria de receber, porque ele tinha certeza da sua fé, que ele sabia em quem ele cria, e ele tinha convicção da sua fé no seu Cristo, no seu Salvador, no seu Redentor. Isso mostra o quê? Que Paulo sofreu muito, passou por muito sofrimento, mas aquilo produziu nele paciência, e a paciência produziu experiência, e a experiência produziu esperança. Esperança que Cristo o salvaria. E é isso que nós devemos aprender. Podemos aprender em cada sofrimento, seja ele do mais pequeno até o maior sofrimento, como a perda de um ente querido, a perda de uma pessoa querida que você amava. Você deve aprender a se alegrar na esperança, a ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Outra coisa também é que é na tribulação que nos tornamos mais dependentes de Deus. Como assim? Nós estamos sofrendo e de repente nós sabemos, e na verdade nós sabemos que nós temos um Salvador. Há muitas pessoas que quando estão no bem bom, quando estão de barriga cheia, quando está tudo indo bem, casamento feliz, trabalho feliz, estabilidade financeira, está tudo bem, nem se lembra de Deus. Mas quando sofre, se lembra que há um Deus. Como o filho pródigo, que saiu de casa e passou um tempo vivendo no mundo. E passou um tempo em festas, passou um tempo na gandaia, passou um tempo na farra, passou um tempo festejando, fazendo as coisas que lhe davam na cabeça, que o seu coração queria. E naquele momento ele não se lembrou do seu pai. Mas foi quando tudo acabou, foi quando todo o seu dinheiro acabou, foi quando ele se viu na sarjeta, foi quando ele se viu comendo comida quando ele se viu querendo comer comida de porcos, que ele se lembrou que tinha um pai. Foi quando ele se lembrou que o seu pai, que até os servos do seu pai tinham abundância de pão, que na casa de seu pai ele tinha fartura de alimento e era bem cuidado, bem tratado e muito amado. Então muitas vezes, quando estamos na parte boa da nossa vida, digamos assim, quando está tudo dando certo, não nos lembramos do nosso Senhor, não nos lembramos do nosso Criador. Mas é quando Ele tira algo de nós que a nossa fé é provada. É onde muitas vezes nos lembramos do nosso Pai. E então nós nos voltamos arrependidos, em oração, em jejum, em leitura da palavra. E Deus está sempre de braços abertos para um pecador arrependido. Disso eu falo com a mais absoluta certeza, que Deus está sempre de braços abertos, como o pai do filho pródigo estava, para um pecador arrependido, como uma ovelha perdida que é achada, como uma dracma perdida que é encontrada, ou como um pecador arrependido que volta para casa. É no sofrimento que nos aproximamos do nosso Pai Celeste. É no sofrimento que nos aproximamos do nosso Criador, em oração, em jejum e em leitura da palavra, em leitura das Sagradas Escrituras. Outra coisa, a tribulação nos ensina, na prática, a não olharmos para o agora, para as circunstâncias ou para o momento, mas que nós devemos olhar para aquilo que não conseguimos ver, porque ela é eterna. O sofrimento, ele nos ensina a não olharmos para o aqui e para o agora, mas ele nos ensina a olhar para o além, para aquilo que eu não consigo ver, para uma esperança além dessa vida.
olhar para aquilo que é eterno. Vou dar um exemplo aqui. Jó, vou pegar o exemplo de Jó novamente, que eu gosto muito. Jó não sabia o motivo do seu sofrimento, e Deus muito menos lhe disse qual era o motivo do seu sofrimento. E o que foi que Jó fez? Jó, ele parou de olhar para o seu sofrimento. Jó parou de olhar para a profundidade do seu sofrimento. Sim, o sofrimento de Jó era muito grande, mas ele parou de olhar para a sua dor, parou de olhar para o que estava doendo, e começou a olhar para a glória de Deus, e para o quão grande e quão glorioso era o seu Deus. Então, muitas vezes, o sofrimento ele tende a nos cegar, ou como aquelas vendas que colocam em cavalos para limitar a visão, o sofrimento tende a limitar a nossa visão somente para a dor, somente para o aqui, para o agora, para o que eu estou passando aqui e agora. O sofrimento ele tende a nos cegar, a limitar a nossa visão somente para o momento. Mas é no sofrimento que nós temos que aprender a olhar para além do sofrimento. A olhar não para a profundidade da nossa dor, a não olhar para o quanto está doendo, mas olhar para a glória de Deus. E adorá-lo ainda que você esteja sofrendo. Em dizer, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É dar glória a Deus, ainda que você não tenha aquilo que você quer no momento. Ou é dar glória a Deus, ainda que você esteja sofrendo amargamente. Não dê glória a Deus somente nas horas boas, mas dê glórias a Deus até nas horas ruins. É isso o que o sofrimento ele nos ensina. É aí onde nós vemos quem é crente de verdade. É aí que nós vemos, é aí que a fé é provada. Se você é um crente fiel que dá glória a Deus, independente da circunstância, ou se você é somente um crente feito de açúcar, que na hora que esquenta, se derrete e se desfaz. A fé se desfaz. Nós devemos confiar em Deus, justamente quando não sabemos a razão do nosso sofrimento ou por que estamos naquela situação. Uma coisa que é importante, que eu achei muito interessante, uma frase que diz assim: quando não há nenhuma explicação racional ou teológica para a dor, confie em Deus. Quando eu não souber, quando eu não entender o porquê eu estou sofrendo, ainda que eu não entenda o motivo pelo qual eu estou sofrendo, o motivo pelo qual eu estou passando por aquela tribulação, quando não houver nenhuma explicação racional ou teológica para a dor, confie em Deus. Se volte para Deus. Por quê? Porque até os fios da nossa cabeça estão todos contados. Então nós podemos ter a certeza plena e absoluta de que Deus está, sim, no controle de todas as coisas. Não importando o cenário atual do mundo, não importando a sua condição, não importando o tamanho da sua dor, não importando o que é que vai acontecer daqui a 10, 20 anos. Confie em Deus hoje, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Confie em Deus, creia em Deus, descanse nele e o busque de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E para finalizar, a verdadeira resposta ao sofrimento é que é necessário confiar na soberania de Deus. É confiar que Deus ele é soberano, é confiar que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, onipresente e onisciente, e de que nós não devemos temer nada, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso favor, se Deus nos elegeu, se Deus nos escolheu, se Deus deu a sua
deu a vida do seu Filho por nós, o que mais Ele não nos dará? Se Cristo é o primogênito de toda a criação, o Filho unigênito do Pai, o Filho amado em quem Deus tem prazer, e Ele entregou o seu Filho a nós para se sacrificar por nós, o que mais Deus não nos dará? É isso que Romanos capítulo 8 vai nos ensinar. Se Deus nos deu o seu Filho, o que mais Ele não nos dará? Então, para que temer? Para que temer? Para que ter medo? Para que não confiar em Deus? Não tem motivos. Deus deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Lembre, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Cristo ali, crucificado, derramando o seu sangue, agonizando para remir os nossos pecados, para remover os nossos pecados e as nossas culpas, coisa que nós não merecemos. Isso é a prova do amor de Deus para conosco. Isso mostra o quanto Deus nos ama, ainda que nós não mereçamos. Nós não merecemos. Mas Deus nos ama a ponto de ter dado o seu Filho. Então, nós não devemos temer nada, nós não devemos desconfiar de Deus, nós não devemos duvidar do amor de Deus para conosco, nem mesmo nas mais piores tribulações, nem mesmo nos mais piores sofrimentos que você esteja passando, seja emocional, seja físico, como essa gripe, ou seja psicológico, ou seja espiritual. Seja qual for o seu sofrimento, nada é maior do que Deus, nem o seu sofrimento. O seu sofrimento é pequeno, mas a glória de Deus, ela é infinita. Então, pare de olhar para a sua dor, pare de olhar para o seu sofrimento e olhe e contemple a glória de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Né? Quando você não entender a sua dor, confie em Deus. Confie em Deus. O busque em sua palavra, em oração, em jejum. Converse com pessoas sábias. Confie em Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive o sofrimento. Eu agradeço por ter ficado até aqui, ainda que eu esteja tossindo e bem mal de saúde, mas que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você todos os dias da sua vida. Amém? Um grande abraço.